Gravando. Tirando o crachá, e nessa tarde estamos com a Thaís Freitas, não é, João? Exatamente. Seja muito bem-vindo. Obrigada, pessoal. É um prazer tê-la aqui. Vamos falar um pouco sobre o mundo do empreendedorismo, a jornada, os desafios e o quanto que você precisou e precisa ser resiliente para continuar nessa jornada. Então, para iniciar, vamos falar um pouquinho sobre quem é a Thaís, sobre como ela construiu aí esse ramo que é na área da saúde, então envolve o cuidado com as pessoas, né? Fala um pouquinho. Só para acrescentar rapidinho, eu lembro que quando eu pedi seu contato, na verdade um contato, André, eu falei, pô, me envia o contato de alguém empreendedora. Ela falou, vou lhe enviar aqui, doutora Thaís. Ela e mais 4 amigas, recém-formadas, decidiram empreender. Tinham apenas o sonho, com poucos recursos, e hoje você está aqui, seja bem-vinda. Obrigada. Quem é a doutora Prazer estar aqui com vocês, primeiramente, né? Obrigada pelo convite. E quem é a doutora Thaís? Né, eu sou a CEO do Grupo AME, estou nessa jornada há 18 anos, né? Quase 18 anos, e sou fisioterapeuta de formação, mas desde que comecei a atuar, já comecei na gestão, inicialmente com a gestão na área da educação, por 12 anos, e depois, né, de forma concomitante, eu fui atuando com a gestão na área da saúde. Até que hoje eu posso dizer para vocês que atuo muito mais na área da saúde do que na área, educacional. Mas a Thaís, que eu posso dizer para vocês, é uma tia de Nina e Bruna, meus amores, minha vida, que eu acho que essa é a função que eu exerço melhor na minha existência, mais do que gestora, é a tia dessas meninas que eu sou, assim, completamente apaixonada. Perfeito. E trazendo para o âmbito da saúde, né, por que a área da saúde? Foi o cuidado com as pessoas. Eu digo sempre que o que a gente exerce hoje em sociedade diz muito sobre o que a gente é, ou precisa ser, né. Então, de onde surgiu esse propósito de, ao montar esta clínica, houvesse ali um propósito de cuidar de pessoas de fato, de transformar isso em algo muito magnífico e das pessoas sentirem, querendo ou não, isso que é muito seu e muito do grupo que construiu junto contigo. Olha, na verdade, eu não imaginava que eu seria empreendedora não, viu, gente. Foi acontecendo aos poucos. O que é que eu posso dizer para vocês que me fez chegar a essa trajetória, tá? Eu tenho uma história familiar que, para mim, foi um divisor de águas. Com 15 anos de idade, eu perdi meu pai. Eu tinha uma aproximação muito grande com ele, era minha referência para tudo. Era aquela filha que era grudadinha no pai, praia, dentista, fazer tudo. Eu só queria fazer com ele. E de forma abrupta, ele faleceu. E aí é que depois daquele momento, né, vivendo essa questão do luto, todas as dificuldades, e eu vendo como minha mãe tentava ser forte diante de todas as mudanças que a gente teve, inclusive financeira, porque meu pai era funcionário da Petrobras e com a mudança, né, minha mãe passou a receber metade do salário que meu pai recebia. Então a gente teve uma mudança no padrão de vida. E aí eu falei assim, eu entronizei, sabe, aquilo, eu falava assim: "Meu Deus, eu preciso me formar, eu preciso terminar logo meu segundo grau, eu preciso ter uma formação e eu preciso ganhar dinheiro para ajudar minha mãe", sabe. Então meu foco, acho que começou a partir daí. Eu saí daquela menininha mimada, filhinha, né, do papai, para poder enxergar uma mulher forte que eu nem sabia que seria. E assim foi. Eu, quando concluí o segundo grau, eu tentou a medicina, não passei, e aí um amigo que é como um irmão, falou assim: "Por que você não tenta fisioterapia?". Eu nem sabia o que que fisioterapia fazia, só que eu sabia que eu não podia perder tempo, e seja lá que curso eu fizesse, eu precisava fazer algo diferente, eu precisava começar a trabalhar o quanto antes. E desde a faculdade, gente, assim, eu fui muito determinada, sabe. Eu queria realmente fazer algo novo, eu já visava essa parte de ter um retorno financeiro. Minha mãe pagou a minha faculdade naquela época, não tinha essas opções que a gente vê hoje em dia, né, de tantas, faculdades. Então ela pagava com muita dificuldade. Eu lembro que no final da faculdade, já no último semestre, ela precisou pegar cheque emprestado com meu tio para poder, cheque não, cartão emprestado para poder parcelar e conseguir pagar o último semestre, então assim, foi duro. E aí, ao invés de ter festa de formatura, eu fiz: "Mãe, vamos juntar aqui em dinheiro, vamos pagar minha pós, porque eu já entro no mercado de trabalho com pós-graduação". E isso começou a ser o meu divisor de águas na minha carreira, porque com 6 meses de formada, eu já tinha pós-graduação concluída, surgiu uma vaga para eu atuar na área da docência, era extremamente tímida, gente, vocês não têm noção, e encarei o desafio.
E eu entrei nessa área da educação achando que seria uma turma, 2 turmas para dar aula, e de repente foi bem na época do boom do FIES e eu dei aula para 18 turmas. Então imagine aí, uma menina com 23 anos de idade dando aula para 18 turmas de todo mundo da área da saúde, era nutrição, física, enfermagem, tendo alunos de seus 30 e poucos anos, 40 anos, num período em que muita gente já era técnico de enfermagem, estava tendo a oportunidade de ser enfermeira, então assim, para mim foi o meu grande desafio. E aí, quando eu comecei a dar aula, eu observei que eu também era uma pessoa extremamente organizada. E aí com 6 meses que eu estava, como professora, me convidaram para ser coordenadora de curso. E aí começou a minha carreira nessa área de educação, pouquinho tempo depois eu fui gestora nacional de todos os cursos dessa faculdade, que era uma multinacional, mas sempre trabalhando muito, gente. Eu cheguei em um período em que eu era coordenadora de 2 faculdades diferentes, dava aula em 9 faculdades diferentes, vocês têm noção. Era aqui em Feira, Salvador, Lauro, eh, aquela região ali de Cachoeira, sabe. Então assim, sempre foi muito corrido. Só que aí o que que eu percebi, né, por que que eu comecei nessa área da docência também, né, se eu abrir um parêntese. Logo que eu me formei, eu já saí do meu TCC com um emprego garantido. Em que sentido? A gente convidou uma pessoa para a banca, essa pessoa gostou do meu TCC, ela falou: "Se você quiser, você pode me procurar". E assim eu fiz, eu disse: "Poxa, já vou sair da faculdade empregada", era tudo que eu ia já, assim, de tudo. Só que aí o que que acontece, gente, esse meu primeiro emprego foi para atender numa clínica em Salvador. Eu ganhava 50 re que 50, desculpa, eu ganhava R$ 25 por turno, não tinha vale transporte e eu atendia 100 pacientes no turno. Imaginem que desafio, assim, ó. Aí quando eu vi aquela realidade, eu fiz assim: "Não, eu não isso aqui não paga nunca o que minha mãe investiu, na faculdade". Para mim é uma realidade muito triste, sabe, gente. E aí eu falei assim: "Preciso fazer alguma coisa diferente". E aí foi disso, né, que logo nesse período desses 6 meses em que eu estava trabalhando nesse lugar, surgiu a oportunidade da docência, foi onde eu comecei, né, me inserir nessa área, e aí com o dinheiro que eu ganhava da docência, eu pensei em investir. Só que esse investir, tipo assim, o que eu ganhava nessa época ainda não era tanto assim, porque não dava para eu montar uma clínica sozinha. Então eu juntei com umas colegas e resolvi, né, a gente cada uma, pagar uma taxa e investir na clínica. Mas só um detalhe, nessa época eu ainda ajudava a minha mãe, com as despesas de casa, com plano de saúde, e aí o que que aconteceu? Eu não tinha dinheiro, gente, para poder investir na clínica não. Eu tinha ideia, mas eu não tinha o dinheiro, e só que eu sempre fui muito determinada. Então eu saí de banco em banco aqui inteira, tentando ver qual tipo de financiamento que eu conseguiria. Descobri que tinha um específico para quem era profissional da área de saúde, mas eles não queriam fazer liberar esse, financiamento para pessoa física, só para PJ. E aí as minhas colegas falavam assim, a gente era colega de faculdade, mas não éramos ainda amigas, sabe, tão próximas. E elas viam que eu enfrentava muita dificuldade financeira, né, o meu histórico. E aí eu vi que ninguém queria, deixar eu fazer pelo PJ esse financiamento, até que eu juro para vocês, eu corri todas as agências e eu só consegui liberação de um funcionário de um banco, que ele é cadeirante, e aí eu acho que ele tinha uma estabilidade maior no banco e ele se arriscou de dizer assim: "Não, eu vou comprar a casa dessa menina e vou liberar esse financiamento para ela, pessoa física ao invés de pessoa jurídica". E foi disso que tudo começou. Massa, né. A gente só vê histórias bonitas por aqui, viu. Rapidinho você percebe que toda história sempre tem alguém para ajudar elas, né, nas coisas. Pra mim. Nunca vou me esquecer dele, nunca mais encontrei na vida, mas marcou a minha história, né. E a gente eu estava até posicionando mais cedo, né, que todas as histórias possuem, né, grandes bastidores. Eu estava antes da gente começar tudo isso aqui, eu estava arrumando a lã, né, arrumando a sala para a gente poder estar aqui, porque o protagonismo pede o bastidor, né, e os bastidores estão ali, né, e são de suma importância para que o protagonismo de fato aconteça. E a gente entende que nesse no mundo do empreendedorismo nada é fácil. E é engraçado como a vida, ela faz a questão de destacar quando a pessoa atinge alta performance, É verdade. né. Mas o que vem ali no decorrer, o que está se sondando aí, né, infelizmente não vem muitas vezes no topo. E as pessoas só falam isso quando chegam no sucesso, É ver porque aquilo não alavanca, né, o que alavanca é o sucesso.
Então, trazer esses bastidores para o podcast é o nosso objetivo do Tirando um Crachá, né. É aquele momento que a gente fala: "Espera aí, sem crachá aqui, o que é que aconteceu?", né, o que é que surgiu. Então o motivo de estar fazendo esse bate-papo é trazer esses bastidores para a essência do negócio, para o real, porque é o que importa. Detalhe que o empreendedorismo é isso, né, doutora Thaís? As pessoas passam por aquele momento, naquela dificuldade, naquele momento, naquele período, mas tem um propósito, né? Tem que ter coragem, tem que ter resiliência, né, senão E hoje, né, com 6 clínicas e um hospital, né, em Alagoinhas, quais são os maiores desafios vivenciados hoje, né, em ter todos esses negócios aí, você como parte propulsora para que isso continue aí no mercado? olha, o que eu posso te dizer é que os desafios eles não são somente os de hoje. Cada época teve um desafio específico, né. Se eu for voltar um pouquinho atrás, grande desafio que a gente enfrentou foi a pandemia, né. A gente tinha já algumas unidades nesse período, tivemos de fechar, porque, né, aquele lockdown, então paramos com tudo. Foi outro momento de desafio, porque a gente tinha que se reinventar, né, ver de que forma fazer, mas também foi um período para a gente de grande oportunidade. Por quê? Nesse período, uma das nossas sócias, ela engravidou e teve um filho, tem um filho que tem autismo. E aí, quando ela passou por aquele momento de dor, né, de tudo que a pessoa, quando tem um diagnóstico desse, vivencia, então a gente começou a se sensibilizar com ela e a gente parou para olhar para a cidade e fez assim: "O que é que nós temos na cidade acessível para atender as crianças que têm essa mesma atipicidade, não é?". E aí a gente viu que era muito carente. Naquela época a gente só tinha aqui, 1 ou 2 clínicas e que atendiam por liminar ou particular. Então, ou a pessoa tinha uma boa condição financeira ou não conseguia, passar por aquele tipo de atendimento. E aí o meu esposo, a gente conversando sobre isso, ele fez assim: "Amor, vamos jogar a rede do lado certo?". Ele que sentia de Deus, assim, "Pá, vamos jogar a rede do lado certo". Aí, pá, do lado certo, hoje eu fiz assim: Vamos trabalhar com as crianças que precisam desse tipo de atendimento". E uma das nossas unidades que a gente tinha comprado recente, pouquinho antes de passar por esse período da pandemia, a gente já tinha um plano de saúde que atendia a criança. Aí a gente fez assim: "Vamos pedir extensão para atender crianças atípicas". E aí eu posso dizer para vocês, foi uma virada de chave para a gente na empresa, e também eu posso dizer que a partir desse momento a gente fez uma história na cidade, porque a gente tem democratizado a saúde, né, o atendimento ao paciente que tem TEA, porque depois disso a gente pega planos de A a Z, plano que atende público AA, a plano que atende público CD, e a gente dá o mesmo tipo de tratamento, o mesmo tipo de terapia, sabe? E com a maior excelência que a gente pode dar. Então esse é um propósito, né, um desafio que a gente enfrentou nesse período, que foi um divisor de águas, mas que hoje, trazendo esse desafio desse período para agora, como você, né, me perguntou, eu posso te dizer que hoje as minhas dores são dores de crescimento, no sentido de que existe uma necessidade de mão de obra, qualificada, de pessoas que vistam a camisa da gente com um propósito, com a missão da empresa, sabe? Que entendam que são públicos mais específicos e que a gente precisa ter um acolhimento, um cuidado, fazer a gestão, né, como um todo, não somente a parte burocrática, mas também voltado para a humanização mesmo, de cada um deles. É incrível, porque quando a gente fala de empresas que são bem-sucedidas, a gente atinge uma dor, né. Todo negócio ele é criado para promover uma solução. A borracharia existe porque o teu pneu fura, o hospital fica a pessoa adoece. E quando você traz essa questão do autismo, né, que hoje, embora mais disseminado, né, ainda precisa-se de um suporte muito grande. E a gente vê a falta de preparação de instituições como escolas, faculdades, para atender públicos que são importantes e que precisam dessa atenção diferenciada. De uma amiga mesmo que ela é advogada, ela tem um filho autista e ela se especializou na área do direito para isso, pela dor que ela sente enquanto mãe, né. Inclusive um beijo para você, Isabela Ribeiro, que está aqui, que é pauta hoje do nosso podcast Falar do Autismo com um olhar realmente diferente, Sim. né. Então assim, parabenizar a vocês que pensaram não seria diferente se não existisse um propósito vinculado a isso. Eu acho que foi essa virada de chave, foi jogar a rede para o lado certo, né. Então quando a gente entende que a gente atira
o alvo da forma correta, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser impactadas e pessoas vão ser transformadas. Eu digo muito isso, né? A gente precisa transformar negócios através de pessoas. E cada um vai nascer com uma missão. E quando a gente entende a nossa missão, sem dúvidas, pessoas vão ser atingidas aí. O ideal é que isso se expanda cada vez mais, né? E até para contextualizar, como é que tá esse cenário do atendimento a pessoas com autismo aqui em Feira? Olha, hoje tem bastante clínicas que atendem pacientes com autismo. Nem todas atendem a quantidade de planos de saúde que nós conseguimos abranger, né? Mas hoje tem muita tecnologia, inclusive assim, outra virada de chave que eu posso dizer para vocês, né? A cada momento quando a gente fala de empreender, a gente tem que também sempre ter muita criatividade e entender aquela dor do mercado naquele momento, como você falou. Hoje a gente está numa outra etapa nas empresas, hoje a gente investe muito em tecnologia. Então a gente tem sido muito convidado, inclusive, para sair do país e do estado, para poder levar uma tecnologia nova que a gente tem implantado nas nossas empresas, que é um outro tema que a gente pode algum dia abordar mais especificamente, que é muito interessante. Mas é uma forma diferente de atuar com os pacientes autistas, porque a gente traz para ele, né, uma realidade virtual, a gente, a gente traz o novo, sabe, para que eles saiam daquele tipo de terapia convencional que em todas as clínicas, que são da área, né, conseguem fazer. E já uma coisa que ela o segundo ponto que ela citou, né, da última pergunta que eu fiz foi sobre a qualificação de pessoas, né. O quanto que tá difícil hoje encarar esse universo, né, do trabalho, do ambiente de mercado, e como envolver as pessoas ao propósito, né. Eu trabalho muito com essa parte de pessoas e uma das dificuldades que eu venho notando é a falta de propósito no que se faz. Eu acredito que enquanto as pessoas estiverem perdidas nesse contexto, elas não vão entregar o que de fato o mercado precisa. E quem sofre? A rede da sociedade que precisa dessa mão de obra, porque a equipe da doutora Thaís nada mais é do que a extensão do que ela propala. E como fazer essa equipe comprar essa ideia? Exato. E essa precisa de uma pauta, né, Giovana? Muito Para verdade. implantar a captura na empresa é uma luta, sim, né? Posso dizer para vocês que é um leão que a gente vai matando a cada dia, né? Mas é muito importante, é a essência do negócio, né? Então é algo que eu falo muito com o pessoal. Eu falo, vocês estão aqui na linha de frente me representando, todo mundo ali é importante. E não adianta a gente andar desalinhado. Mas quando a empresa cresce também, que a gente tem mais colaboradores, fazer com que todos entendam esse propósito e ajam da mesma forma se torna um desafio, sabe? Sim. E esse desafio é o desafio da geração. A gente fala muito da geração Z, né? Eu fui para um evento esses dias que bateram muito na geração V. A geração Z do fica e no lugar leoa, a geração V é aquela geração intensa, né, e impulsiva, que não gosta de uma coisa, já pede para sair e tal. E eu digo que, de fato, é uma geração extremamente delicada, mas é uma geração que está num ambiente correto, fazendo o que de fato é devido ser feito e tendo ali o arcabouço de recursos que precisa e que não é sobre salário. Sim, muitas vezes. Não é sobre aquela questão voltada ao espaço, às vezes a empresa não está investindo no melhor escritório, mas a pessoa vai ter sua maior performance no home office. Sim. E se a gente, enquanto empresa, não entende que o home office vai causar ela ser mais produtiva e gerar altamente uma rentabilidade direta para o negócio, poxa, a gente não entendeu a sacada. A galera de tecnologia, por exemplo, é um desses fatores. É uma galera que vai ser mais produtiva de casa, né? Então, quando a gente vai entendendo essas peculiaridades e vai trazendo isso como estratégia para o negócio, a gente vai entendendo ali, né, que poxa, ó o feeling daquilo, ó o insight disso, né. Então, assim, a gente vai conseguindo mover aí o nosso objetivo com o objetivo da pessoa, com o conforto da pessoa e vai fazendo a roda girar, né. E a doutora Thaís, como é que tem lidado com essa geração, com esses colaboradores? Eu posso dizer que é desafiador. Não é fácil, gente. É desafiador, tem que ser muito franca mesmo. Porque é muito diferente o perfil, né, assim, da força de trabalho, hoje em dia a gente tem se preocupado muito com a saúde mental das pessoas, porque é uma geração que é mais frágil, sabe, falando nesse aspecto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, de que forma, sabe, com a demanda de trabalho que acaba sendo intensa, né, quando a gente tem um volume grande, de pacientes sendo atendidos. O trabalhar psicológico também, porque o perfil da maioria desses pacientes são pessoas que têm uma vida difícil,
são pessoas que têm uma vida sofrida. Então, muitas vezes chegam no ambiente da clínica ali estressados, gente que veio do interior, que pegou um ônibus, sabe, que tá naquele sol quente, carregando o menino no colo. Então, eu trabalho muito com a minha equipe, porque eles precisam entender que a dor deles, ou o incômodo, ou a demanda de trabalho é menos problemático do que a dor que aquele paciente enfrenta para chegar ali, né. Assim, eu tenho clínicas que têm vários vieses, uma delas é na área de estética, é outro público, é completamente diferente. Quem chega lá quer ser bem atendido, mas está lá por prazer, porque está se cuidando, então não está lá feliz. É diferente de quem chega com tanto sofrimento, sabe, e que muitas vezes entregar aquela criança para fazer uma terapia é um momento em que a mãe consegue descansar, né, e normalmente sobrecarrega mais a mãe, sendo bem franca também pelo que a gente vê no dia a dia do que o pai. Então muitas vezes são mulheres que não têm tempo de se cuidar, de fazer uma massagem, nem de ter um atendimento psicológico, porque a demanda é tão intensa que elas esquecem de olhar para si. Então é muito complexo, porque a gente lida com esse público, né, sua grande maioria, que as pessoas atenderem em volume, né, a toda essa demanda e continuar com a saúde mental também saudável, né, entendendo que a dor do outro é maior. Isso é um trabalho também que a gente tem feito de forma árdua, viu, porque senão também Ah, é difícil. a doutora Thaís é uma tia muito apaixonada, como você mesmo falou no início, mas e a doutora Thaís ali no dia a dia, como é esse comportamento, esse temperamento? Como é que lida, assim, com todas essas dificuldades? Eu posso dizer para vocês que eu sou doce, mas eu sou dura. E sou perfeccionista também, sabe, eu sou, assim, como CEO das empresas, isso exige demais de mim, né, assim, por mais que todo mundo trabalhe muito, eu posso dizer que essa força de trabalho maior, sem sombra de dúvidas, é a minha. Sou uma pessoa que durmo todos os dias 2 da madrugada e acordo às 6. E ainda tento, colocar para mim uma rotina saudável, né, faço um treinozinho de manhã, ainda que seja rápido, e o restante do meu dia realmente é voltado para o trabalho mesmo. Então eu tenho algumas características que são bem determinantes, né, dentre elas a determinação, a resiliência, né, acredito que esse somatório de coisas me ajudam a conseguir tocar empresas que têm, ramos, né, diferentes, viés opostos muitas vezes, né, porque vai desde uma clínica de autismo, outra de estética, outra um day alto, né, que é lá em Alagoinhas, então é muito diversificada, né, as minhas atividades. Aí também esse gancho com relação à delegação de tarefas, você tem que participar de todas, você consegue delegar pessoas colaboradores, como é que funciona esse processo? Delegar, bastante, né, mas também você colher esse retorno de tudo que se delega. Monitorada é difícil, viu? A gente Pra eu não delegar, você não conseguiria também atuar, porque são 7 unidades diferentes, uma em outra cidade. Então eu trabalho dessa forma intensa, mas eu tenho que realmente distribuir, né, onde pessoalmente, onde fisicamente eu me encontro. Então hoje em dia eu trabalho muito com computador, com celular para conseguir dar os comandos e, colher esses retornos. e a vida da gente que tá na gestão ali, na lida do dia a dia, de ter cliente que tem que dar feedback, colaborador Pra família. e parceiros de negócios, não tem como, mas a gente entende que para estar aqui hoje precisa de pessoas com delegações muito eficientes, né. Então quando a gente sai do escritório, quando a gente sai de uma sala nossa e a gente vai para o outro lado do negócio, de ser gestor e de se parecer, né, nesse cenário, a gente precisa ter de fato pessoas do outro lado que consigam acompanhar esse fluxo, Legítimo, né. esse ritmo. Você falou aí hoje de alta performance, e uma das coisas que eu falo muito com a minha equipe, eu falo assim: "Gente, graças a Deus nós crescemos, mas eu preciso ter na minha equipe pessoas de alta performance, porque senão não acompanha, sabe, o ritmo das coisas e não acompanha o meu ritmo também, gente, eu sou extremamente acelerada." E a gente sente essa dificuldade, né, quando a gente não detecta que a galera que tá do lado tá acompanhando. Exatamente. Porque querer fazer acontecer e ter pessoas ao lado que nos apoiem nessa construção é extremamente delicado. Porque a gente que a definição do que quer. A gente sabe onde quer chegar e a gente olha ali, tá longe, já sei, tá ali. Só que a gente não vai sozinho. Exato. Fazer as pessoas entenderem que precisa ser veloz, porque senão outra pessoa vai chegar primeiro, no que ele já viu, é importante. Então, criar essa cultura, colocar as pessoas para pensarem nesse todo, nesse objetivo comum, nesse bem comum, é desafiador,
mas a gente entende que são desafios necessários para o crescimento. Crescer dói, não é fácil, mas eu entendo que nesse universo que a doutora Thaís se encontra hoje, já tem muita coisa construída, e o que vai ser construído ainda, né, vai estar com uma base aí muito fundamentada pelo seu Arroz. posicionamento. Eu falei muito aqui, né, de gestão, de bases, né, de tecnologia, de educação, mas porque a gente estuda bastante. É constante, não tem como a gente parar de estudar. Eu gosto muito, de estudar, de aprender o novo. Meu esposo é da mesma forma, sabe, eu até estava falando sobre isso esses dias, que quando você tem um companheiro que te estimula, né, você consegue ir mais adiante, né, porque um puxa, o outro vai, eu puxo, o outro vai. Mas, assim, o que você falou aí pra mim é muito importante, porque se a gente não souber aonde que a gente quer chegar, né, pra onde que a gente tá indo, a gente pode se perder no meio do caminho. E quando a gente tem esse foco, esse objetivo, essas dores do crescimento, a gente sabe que é passageiro, né, que vai chegar no momento em que as coisas vão se estabilizar até você alcançar aquilo que deseja. Entender que a dor do processo é a validação do propósito. Exatamente, exatamente. Qual sonho a doutora Thaís ainda pretende realizar? Assim, vamos falar um como pessoa e um como gestora, digamos assim. Como pessoa, meu sonho ainda é ser mãe, ainda chegará o meu momento. E como empresa, é ver essa tecnologia e tudo esse novo que a gente está fazendo, que já começamos a colocar o pezinho fora do Brasil, ver esse projeto crescer em uma dimensão muito maior do que o que a gente vive hoje. E para além disso, nós estamos chegando ao nosso final, mas para além disso, entender que a rede, quando virada do lado certo, concretiza muita coisa, né. Então, entender que a vista da gente, o nosso querer vai muitas vezes para uma direção, mas o momento, o tempo certo ali vai ser designado e a gente vai entendendo que acima de tudo está a fé e a crença, né, de acreditar no que ainda não se viu. Tudo certo para a fé da coisa, né? Exatamente. Eu posso dizer para você o seguinte, de tudo isso aqui que eu falei, onde é que está a maior importância desse propósito? Está em Deus. Porque se não fosse Deus, sabe, se na nossa rocha, a nossa base, para a gente planejar, para sonhar e para fazer acontecer, de nada adiantaria. Então, tenho certeza, sabe, que nas nossas empresas, antes de falar sobre gestão, a gente começa falando sobre Deus, sobre o nosso propósito, sobre o porquê das nossas empresas. Então, quando a gente fala de democratizar o atendimento para os pacientes TEA, quando a gente fala em ter um day hospital para poder, né, poder fazer uma cirurgia, ajudar pessoas a se curarem de doenças graves, né, então é muito além. O propósito começa em Deus, para que a gente possa ser um vaso nessa terra, para alcançar pessoas e ajudar a cura mesmo da alma, do corpo, né, da mente. Então, tenho certeza que a nossa rocha é em Deus. A gente quer te agradecer por ter aceitado tirar um tempinho do seu espaço, que eu imagino que seja muito concorrido, né? Um prazer durante o dia. Sei. Vim conversar um pouquinho com a gente, contar um pouquinho dessa sua trajetória, dessa sua história e inspirar novas pessoas. Que bom. Por aqui, só gratidão, tirando o crachá de hoje. Tenho a honra de dizer que a doutora Thaís passou por aqui e deixou aí seu legado. Primeira mulher. Primeira introdução. E que Matando história, né, que com esse crachadinho, mais do que importante, hein, Nós, marcou a minha carreira, tá vendo? E aí tem 2 características suas natas, né, hoje faz isso, para reverberar realmente a sua trajetória. Então muito obrigada. Obrigada a vocês, que Deus abençoe vocês, foi um prazer estar aqui nessa tarde, viu? eu tiro o crachá para você. Eu também tiro. Eu tiro o crachá pra você e pra você, né? Então valeu. É isso, pessoal. Tirando o crachá tá ficando por aqui. A gente se encontra marcado na próxima quarta. Valeu!